Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad, com todos os profetas enviados antes dele, entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e com todos os seguidores verdadeiros deles até o dia do juízo final. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, nossa live hoje sobre uma introdução para conhecer o Islã. Muitas pessoas estão precisando saber o que é o Islã e quais são as qualidades do Islã, quais são as particularidades, características do Islã, desta religião, quais são os objetivos grandes do Islã, da religião islâmica, e também a pessoa precisa saber, se ele quer conhecer o básico sobre o Islã, quais são os princípios da fé islâmica, quais são os princípios das rituais islâmicas. E esse assunto é muito grande, mas nós, inshallah, vamos deixar os princípios da fé islâmica e os princípios das rituais para outras palestras, inshallah. Vamos esclarecer para vocês só um pouco sobre isso, mas, inshallah, o que é importante, que nós, inshallah, vamos sair desta live, aprendemos uma introdução básica, ou seja, uma introdução, assim podemos dizer, quase completa sobre o que é Islã, ou quais são os objetivos, as qualidades do Islã. Que Deus abençoe todos vocês. Se nós queremos no início saber o que é Islã, ou seja, o que significa a palavra Islã em árabe. A palavra Islã é uma palavra árabe, e se você quer pesquisar nos dicionários árabes, você tem que tem que saber o raiz da palavra, para que conseguir pesquisar sobre o conceito, ou seja, definição linguística dessa palavra. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Por exemplo, mesquita, masjid em árabe, masjid. Se nós queremos saber o que significa masjid, nós devemos ter a raiz da palavra, que é 3 letras, sa, ja, da. Deixar outras letras, jogar outras letras e ficar com essas 3 letras, que é sa, ja, da, sin, jim e dal. E depois pesquisamos sobre essa raiz. E assim por diante outras palavras. Então, muitas palavras nós devemos voltar até a raiz da palavra para nós conhecermos o significado linguístico da palavra. Então, assim, o que significa Islã? Islã vem da raiz sa, la, ma. Ou seja, em português podemos dizer si, l, m. Podemos dizer assim. Então, letras árabes, sin, lam, mim. Então, a raiz árabe da palavra Islã envolve paz, também segurança, saudação, proteção, ausência de culpa, dos pecados, ausência do pecado, a ausência do erro, saúde, submissão, entrega, aceitação, rendição e salvação. Todas essas palavras
entre os significados da palavra salama, ou seja, Islam. Então, Islam significa especificamente um estado de livre submissão e entrega a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, adorando somente a Ele, aceitando e obedecendo a sua legislação com devoção. E através desta submissão e entrega à vontade divina, você se obtém a paz e segurança e o bem-estar na sua vida. Então, o significado, entregar-se ou render-se, postura de submissão e entrega esse se dá em relação a Allah, em relação a Deus. Não significa que Islam significa submissão, então nós ficamos em submissão para as pessoas, não, para Allah subhanahu wa ta'ala, em relação a Deus. Então o muçulmano é aquele indivíduo que segue o Islam e está se submetendo à vontade divina, à vontade de Deus, que se traduz em seus mandamentos e ensinamentos aos comportamentos e práticas e éticas na vida dele. E os muçulmanos são aquelas pessoas ou aqueles que adoram um Deus único e acreditam nos seus profetas e mensageiros, em todos os profetas e mensageiros, acreditam na existência nos anjos e acreditam em todos os livros revelados aos mensageiros e acreditam no dia do juízo final, acreditam no decreto e vamos, inshallah, esclarecer um pouco sobre esses depois, inshallah. Então, esse é o significado, ou seja, a definição linguística da palavra Islam em árabe. O que é Islam como religião? O que é Islam, a religião islâmica, como religião, o que é? Em resumo, Islam é a submissão à vontade divina com seu coração, afirmando com suas palavras e seus atos. Esse é Islam. Submissão, fé no seu coração, crença, fé no seu coração, afirmando através de suas palavras, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, e em seus atos, uma prática nos órgãos. Islam, como religião, é o selo de todas as mensagens, de todas as religiões, ou seja, religiões divinas, de todas as mensagens divinas reveladas ao último profeta e mensageiro, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas e mensageiros. Islam, como religião, é uma religião baseada no monoteísmo. Monoteísmo. Allah é único, Deus único. Seu lema é a veracidade. Seu objetivo do Islã é a justiça. Seu espírito é a misericórdia. Direciona seus seguidores a tudo aquilo que é benéfico neste mundo e no outro após morte. Islã como religião é a religião que uniu os corações dispersos, libertando-os das trevas, das escuridões, direcionando-os à verdade e ao caminho correto. Este é o Islã. O Islã é a última religião e a única que será aceita por Deus. É uma religião de fácil prática, sem dificuldades nem adversidades. Direciona seus seguidores
a tudo aquilo que é benéfico, quer seja no lado religioso como no mundano, precavendo-os de tudo o que é maléfico em suas vidas. Então, o Islã como religião é a religião com a qual Deus guiou suas criaturas ao bom comportamento, purificou as crenças, a vida na terra e a vida após a morte. Então, este é o Islã que abrange esta vida e a vida futura. Também Islã, nós estamos falando sobre Islã como religião. Islã como religião é um sistema completo para todos os âmbitos da vida. Uma prática espiritual que é praticada pelos muçulmanos nas mesquitas, por meio das súplicas, das orações, um conjunto de opiniões nas quais seus seguidores creem, acreditam, e um sistema econômico e normas e teorias para construir uma ordem social. Islã é um conjunto de normas éticas e bom comportamento para com o próximo. Então é um sistema de vida, um sistema completo de vida. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, completou esta graça que é Islã, a benção do Islã, para os crentes. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse isso no Alcorão: hoje vos aperfeiçoei vossa religião e completei minha graça sobre vocês e determinei que o Islã é a vossa religião. Allah disse isso no Alcorão Sagrado. Hoje, esse no fim da revelação da profecia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas e mensageiros. Deus disse isso. Hoje eu vos aperfeiçoei a vossa religião, que é Islã. Completei minha graça sobre vocês e determinei que o Islã é a vossa religião. Quais são os objetivos grandes do Islã? Que Deus abençoe todos vocês, irmãs e irmão também. Barakallahu fikum, todos vocês participando aqui. Inshallah, Deus ilumine nossos corações, nossas almas, nossas mentes através do conhecimento e sabedoria e a fé. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Quais são os objetivos grandes do Islã? Primeiro objetivo, fazer com que as pessoas conheçam a seu Senhor e seu Criador, que é Allah, Deus Altíssimo seja. Allah, quando nós falamos Allah, não significa que é o Deus dos muçulmanos. Allah, para nós como muçulmanos, é Deus dos muçulmanos, dos cristãos, dos judeus, de todas as religiões. Porque Allah, uma palavra árabe que é tradução dela em português, Deus. Entre os objetivos do Islã, chamar as pessoas a adorarem a Allah, Deus único, sem parceiros ou intermediários entre eles e Deus, com aquilo que Ele revelou em seu livro, que é o Alcorão Sagrado, e nas tradições do seu profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas, através de suas ordens e proibições, as quais trazem benefícios para quem os pratique ou pratica, tanto nesta vida como na outra vida após morte. Entre os objetivos do Islã, lembrar o destino das pessoas depois da morte, bem como aquilo que vão encontrar no túmulo e no dia em que forem ressuscitados, no dia do juízo final.
e prestação de contas e seu destino, quer seja o paraíso, quer seja o inferno, de acordo com suas ações ou com suas obras. Entre os objetivos do Islã, proteger as necessidades fundamentais que todo ser humano precisa para levar uma vida agradável, uma vida digna, como, por exemplo, as necessidades grandes, fundamentais do Islã, a religião, a vida, a razão, a família, os bens familiares, os bens materiais. Então, para que assim o muçulmano possa viver com segurança, com tranquilidade, com felicidade nesta vida, trabalhando para a sua vida terrena e para a sua vida futura. Entre os objetivos do Islã, alcançar a justiça. Alcançar a justiça, que é o valor mais importante e sagrado no Islã. Entre os objetivos do Islã, alcançar a humanidade do homem, ou seja, enobrecer, honrar o ser humano, elevar este homem ao nível de verdadeiro mérito para representar o modelo que Deus quer de um homem perfeito. Então, entre os objetivos do Islã, elevar a posição do homem, ou seja, enobrecer esse ser humano, honrar o ser humano como Deus quer, como Deus honrou o ser humano. Então, agora, esses são objetivos maiores, ou seja, grandes, em resumo, quais são os objetivos do Islã. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Agora vamos entrar nas qualidades, ou seja, características mais importantes do Islã. Seja que o Islã tem qualidades diferentes das outras religiões, ou o Islã tem particularidades em si, ou não. O Islã tem particularidades, tem características, entre elas, que no Islã não há intermediário entre o servo e o seu Senhor. Não há intermediário entre você e Deus no Islã. No Islã você vai chegar até Deus diretamente. Não é necessário um nível sacerdotal, não é necessário um sheik, não é necessário um padre, não é necessário uma pessoa intermediário entre você e Deus. Não, você vai acreditar em Deus, então você pode pedir de Deus, pode rogar a Allah, pode arrepender até Deus. Pode pedir perdão, pedir misericórdia, pedir todos os seus objetivos, os seus desejos nesta vida, diretamente de Deus. Não é necessário você vai ir para um sheik, fala para ele, por favor, fala por Deus que me perdoe. Não é necessário isso. Não há intermediário entre o ser humano e Deus. O ser humano diretamente ligado para Deus, com Deus. Essa é a primeira qualidade, primeira característica do Islã. O Islã veio para dignificar o ser humano e dar valor à sua posição. Além disso, o Islã vem para libertar o ser humano, negar que a felicidade e aceitação dos seus atos de adoração estejam ligadas à intercessão de pessoas especiais. Não existe isso no Islã. Pessoas especiais, todos iguais perante Deus.
seja qual for o nível de virtude dessas pessoas e bondade deles, que essas pessoas tenham alcançado, mas não podem ser intermediário entre Deus e os servos dele, os seres humanos. Então o Islã libertou a razão do muçulmano e o coração do muçulmano, libertou o coração, a razão do medo das criaturas, de ser servo de um semelhante. Islã libertou você. Você é livre, tem liberdade. Sua mente, seu coração é livre. Você não pode ter medo de ninguém. Você não pode ser servo de alguém semelhante seu. Não pode isso. Você é servo de Deus. Livre, tem liberdade. Liberdade completa. Por isso a adoração do muçulmano é entre ele e Allah. Entre ele e Deus. E não há ninguém como intermediário. Pois Allah, Deus Altíssimo seja, glorificado seja, está próximo de seus servos, próximo de todos nós. Allah está ouvindo-nos, está escutando suas palavras, escutando suas súplicas, está respondendo você. Não é necessário você pedir intermediário, intercessão entre você e Deus. Deus está ouvindo você. Entendeu? É isso. Então, Deus está vendo, observando seus atos, observando sua adoração, sua oração. Não existe nenhuma pessoa que tenha o direito de outorgar o perdão dos pecados. Porque quem perdoa os pecados é Allah, é Deus Altíssimo seja. Porque entre os nomes de Deus, perdoador, Al-Ghafur, perdoador, e que aceita o arrependimento. Então, você tem pecado, você vai diretamente para Deus pedir perdão de Allah. E Allah vai perdoar seus pecados se seu arrependimento sincero, um arrependimento sincero. Então, nenhuma pessoa tem direito de perdoar os pecados dos outros, só Allah quem perdoa os pecados. Quando o servo se arrepende sinceramente, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados dele. Então o Islã nos ensina que ninguém possui ou possuindo uma força milagrosa, tem uma força milagrosa, o poder sobre os assuntos do universo, senão que tudo está nas mãos de Deus, nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa é a primeira qualidade, primeira característica do Islã. Não há intermediário entre você e Deus. Entre você e seu Senhor, você vai lá, você vai adorar a seu Senhor, pedir dele, arrepender para ele, rogar a ele. Todas as coisas são entre você e Deus. Por isso, a hipocrisia não existe na fé islâmica. Ou seja, é errado, ou um pecado grande. Porque entre você e Deus, pronto, não tem nada a ver com você, entre você e mesquita, sheik, ou fulano. Não, o sheik é só orientador. Sheik não é um nível sacerdotal. Sheik é orientador só, professor, educador, que te educa, te ensina, te orienta, só isso. E você pode aceitar, pode negar. Você tem livre arbítrio, tem liberdade de aceitar a orientação, os ensinamentos do sheik ou não. Porque isso também entre você e Deus.
Rodrigues, se for verdadeiro o que você quer dizer. Eu não entendi se por uma pergunta, esta é uma pergunta ou que. Barakallahu fikum. Vou continuar. Entre as qualidades da religião islâmica, que o Islã é uma religião universal. Uma religião mundial, universal, global. Como assim? Islã é uma religião universal. A religião do Islã trouxe misericórdia e orientação para todos os povos, todas as pessoas, em suas diferentes culturas, raças, costumes, países. Allah subhanahu wa ta'ala, Altíssimo seja, disse no Alcorão para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e não te enviamos senão como misericórdia para toda a humanidade. Deus, para nós como muçulmanos, no primeiro capítulo do Alcorão Sagrado, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que em nome de Deus, o louvado seja Deus, Senhor do Universo. Então, para nós, Deus é o Senhor do Universo, não é Senhor dos muçulmanos, Senhor dos cristãos, Senhor dos judeus. Não, é Senhor do Universo, Senhor de todas as pessoas. Para nós, Deus, Senhor do Universo, não é nosso Senhor só, é também vosso Senhor, Senhor de todas as religiões. Então, isso é coisa que mostra a universalidade da religião islâmica. E o Alcorão Sagrado, um livro, uma mensagem universal para toda a humanidade. Porque Deus disse no Alcorão mesmo, o Alcorão é uma mensagem para toda a humanidade. In huwa illa dhikra lil alamin. E se nós pensamos também na religião islâmica, a religião islâmica é uma religião global, tanto vertical quanto horizontal. Como assim? Por exemplo, nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor do Universo, único. Por isso, todos nós iguais. Por isso, toda a humanidade são servos de Deus. Essa é uma religião universal. Outra coisa, nós como muçulmanos acreditamos em todos os mensageiros, em todos os livros. Desde o profeta Adão, o pai do ser humano, o primeiro homem na terra, profeta Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Jacó, José, todos os profetas, Isaac, Ismael, Jó, todos os profetas e mensageiros. Então, significa que historicamente, os muçulmanos acreditam em todos os profetas e mensageiros, porque nós acreditamos que a mensagem deles é uma mensagem só, que é o Islã, submissão à vontade divina, que eu expliquei no início. E uma religião para toda a humanidade, para todas as pessoas. O Islã é uma religião humanitária, em sua tendência não está vinculada a um território geográfico, nem uma raça humana, nem alguma era da história. Porém, o Islã abrange todas as nações, todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas. Islã reforça os valores da verdade, do bem, da justiça e da igualdade entre todas as pessoas, sem considerar as suas cores ou raças, porque esta religião não crê na teoria da superioridade racial. E também nos ensinamentos islâmicos, toda a terra é um lugar de purificação e um lugar de adoração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse em um hadith, em um dito autêntico: وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.
que Deus fez para mim a terra, uma mesquita e uma purificação. Por isso, se alguém de vocês conhece um muçulmano, quando um muçulmano não existe água para fazer purificação, ele purifique na terra. Purifica na terra. Bate as mãos na terra e se purifique as mãos e o rosto. Então, o que significa isso? Significa que toda a terra é um lugar de purificação. E o muçulmano, quando deu o horário da oração, ou chegou o horário, entrou o horário específico da oração, ele vai lá, vai rezar, em qualquer lugar, seja no aeroporto, no deserto, no campo, no seu trabalho, na universidade, na escola, ele reza. Por quê? A terra, para o muçulmano, toda a terra é um lugar de adoração, um lugar de purificação. Por isso, o Islã é uma religião universal, uma religião global, para todo mundo. Não significa que você está no Brasil, não reza. Ou você está em um país, não é muçulmano. Ou os muçulmanos são minoria, que você não vai rezar, não vai praticar sua religião. Sua religião você vai praticar em qualquer lugar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, como nós falamos, é Deus do universo. Por isso, não há nenhum país ou nenhum lugar definido ou obrigatório para onde o muçulmano emigrar e permanecer lá para praticar a religião dele. Pelo contrário, em qualquer lugar que seja do mundo, o muçulmano pode realizar seus atos de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Terceira qualidade da religião islâmica que o Islã é a religião da vida. Religião da vida. Como religião da vida? Não só uma religião para outra vida e não tem nada a ver com esta vida. Não. Islã não é assim. Islã, uma religião que coloca no mesmo nível esta vida mundana e a próxima vida ao mesmo nível. Como ao mesmo nível de importância, de valor. Por quê? Eu vou explicar. Porque a vida mundana é o terreno no qual o muçulmano semeia, ou seja, o muçulmano planta o bem, planta a adoração, planta as boas ações, as obras, em todos os âmbitos da sua vida, para que ele obter sua recompensa nesta vida e na outra. Nesta vida você está plantando para colher, para que você vai estar colhendo na outra vida. Ou ser recompensado na outra vida. Então, construir e desenvolvimento do mundo humano é também entre os objetivos do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala disse em um versículo: خَلَقَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا. Ele os criou da terra e os fez viver nela. وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا, para que vocês construírem esta terra. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos criou nesta terra e nos ordenou habitá-la e fazê-la progredir por meio de desenvolvimento e das obras que servem à humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala fez com isso uma parte da adoração a Ele, que você está construindo a vida, salvando a vida dos outros, você está construindo a vida mundana, você está adorando a Allah, adorando a seu Senhor. Por isso o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, nos ensinou que se o muçulmano se encontra cultivando sua terra, ou seja, plantando a sua terra, neste momento se levantou o dia do juízo final, ou seja, chegou a hora.
o dia do juízo final. Então, ele tem que semear, tem que plantar este que está na mão dele. Se ele puder, porque isso significa esperança nesta vida. Então, a convivência, o Islã convida as pessoas a praticarem na formação, ou seja, a participarem na formação da civilização e na convivência pacífica para poder chegar ao mais alto nível ético e a um comportamento correto, apesar das diferenças culturais e religiosas. Entre as qualidades do Islã, que o Islã é uma religião de moderação. Como uma religião de moderação? Islã é uma religião de moderação sem negligência, exagero ou fanatismo. E no meio está uma religião equilibrada, tem equilíbrio, moderação. E isso é demonstrado em todos os ritos religiosos e formas de adoração. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala confirmou a moderação ao mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, e seus companheiros, e aos crentes, por meio dos assuntos fundamentais, como, por exemplo, a retidão na religião, o respeito pelos ritos de Allah subhanahu wa ta'ala nos corações, a proibição do exagero, transgressão. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez o Islã como uma religião de moderação, de equilíbrio, sem negligência nem exagero. Entre as qualidades do Islã, que a religião do Islã é a religião do conhecimento. A religião do conhecimento. O Islã é uma religião do conhecimento, porque a primeira palavra que foi revelada no Alcorão Sagrado para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é Iqra, ou seja, em português, lê. Então, o Islã é uma religião do conhecimento. E o conhecimento mencionado no Alcorão muitas vezes. Então, com isto, mostra que o apoio do Islã a todos os tipos de conhecimento que sejam benéficos à humanidade, chegando a transformar essa iluminação do conhecimento como o caminho até o paraíso. O Islã considerou o conhecimento como o caminho para o paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse em um dito autêntico: quem segue um caminho que conduz ao conhecimento, Allah, por meio disto, facilitará para ele um dos caminhos do paraíso. E o Islã honra aos sábios, honra os professores que ensinam as pessoas o bem. Já como o próprio profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é um professor, era um professor, um educador, um orientador. Innama bu'ithtu mu'allima. Deus não me enviou como professor, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em um dito também ele disse que todas as criaturas, também as baleias no mar, rezam pela pessoa que ensina o bem às pessoas. Então, esse honrou
a posição do professor e do orientador. Qualquer dúvida ou pergunta pode escrever e inshallah nos dar um jeito de responder, inshallah. Barakallahu fikum. Então, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, nós agora já falamos sobre o que é Islã, quais são os objetivos grandes do Islã, quais são as qualidades, as características da religião islâmica. Vamos, inshallah, resumir rápido para vocês os pilares da fé e os pilares, ou seja, os princípios das práticas, das rituais. Eu espero que, inshallah, futuramente nós podemos fazer uma palestra específica só sobre os 6 pilares da fé islâmica, porque esse é assunto grande e precisa esclarecer mais. Mas não há problema de resumir, esclarecer um pouco para vocês agora nesta live, inshallah. Os 6 pilares da fé islâmica, da crença islâmica, são 6. Nós falamos a fé em Deus único, a crença nos anjos, a crença em todos os profetas e mensageiros, acreditar em todos, acreditar em todos os livros revelados aos mensageiros de forma original, e acreditar no dia do juízo final, e acreditar no destino, ou seja, predestinação. Esses são 6 pilares da fé islâmica. Vamos esclarecer um pouco. Como o muçulmano acredita em Deus? Acreditar em Allah, em Deus exaltado, ou seja, é o reconhecimento total da existência de Allah. Também seu senhoria, seu direito absoluto a ser adorado, seus nomes, acreditar em seus nomes e seus atributos. Ou seja, resumo da fé em Deus. A fé em Deus tem que ter 3 tipos de fé, ou seja, 3 tipos de monoteísmo. Primeiro, a unicidade na soberania de Deus. A unicidade na divindade de Deus e a unicidade dos mais sublimes nomes e atributos de Allah. A unicidade na soberania de Deus, que Ele é o Criador, Todo-Poderoso, Sustentador, Agraciador, que dá a vida, que tira a vida, fortíssimo, sabientíssimo, perdoador. Na mão dele o controle de tudo, que Allah é o único absoluto, jamais girou, nem foi girado, ninguém é comparável a ele. Então, esse tipo da unicidade, dirigida de Deus para você, direcionada de seu Senhor para você. Segundo tipo da unicidade, ou seja, do monoteísmo, é a unicidade na divindade de Deus. Na divindade de Deus, que é dirigida ou direcionada de você para seu Senhor. A unicidade na divindade de Deus, que Allah, que Deus Altíssimo seja, é o único que merece a adoração, único que merece sua oração para Allah, unicamente, sua adoração em geral, sinceramente para Deus Altíssimo seja, sua recitação do Alcorão, seu conhecimento para Allah unicamente, sua caridade para Deus unicamente, seu jejum para Deus unicamente, suas palavras, seus atos, que você sempre na sua mente, no seu coração, fazendo boas obras por Allah, não
por ser visto pelas pessoas. Então, essa unicidade dirigida, ou seja, direcionada de você para seu Senhor, que é a unicidade na divindade de Deus. Terceiro tipo da unicidade, que é a unicidade nos mais sublimes nomes e atributos de Deus. Que você entender seus significados, os nomes de Deus, que é misericordioso, misericordiador, todo-poderoso, perdoador, fortíssimo, sustentador, agraciador. Você entende os nomes dele e o que os nomes indicam, ou seja, crer nesses nomes e agir conforme eles na sua vida. Por exemplo, que Deus é sapientíssimo. Que você entregar todos os seus assuntos a Allah, porque Ele que sabe. Por isso Deus disse no Alcorão, e de Allah e de Deus são os nomes nobres, pois implorem a Ele através deles. Então você rogar e suplicar a Deus através dos nomes dele. Se você está pedindo perdão, você tem que chamar a seu Senhor como perdoador. Ó perdoador, perdoe os meus pecados. Se você está pedindo misericórdia, você tem que chamar a seu Senhor como misericordioso. Ó misericordioso, tem misericórdia para comigo, ou para com meu pai, para com minha mãe, para com fulano. Você está pedindo conhecimento, tem que chamar ele como sábio, sapientíssimo. Ó sábio, abençoe meu conhecimento. Ó sustentador, abençoe meu sustento. E assim por diante. Esse é o resumo da crença em Deus único. Segundo pilar, ou segundo princípio, é a crença nos anjos. Muitas pessoas perguntam sobre isso. Inshallah, na palestra de pilares da fé, inshallah, se Deus quiser, vamos esclarecer muito sobre a crença dos anjos. Então, a crença nos anjos é a crença plena na existência dos anjos e que eles pertencem ao mundo invisível, ou seja, um mundo separado do mundo humano, que os anjos são nobres, humildes, adoram a Allah, realizam o que lhes foi ordenado e jamais desobedecem a seu Senhor, jamais desobedecem a Allah. Nós não acreditamos nos anjos como deuses, não, como criaturas exclusivas para adorar a Deus unicamente. Que eles são criados, honrados por Deus, para adorar a Ele. Então são servos de Deus como nós. E a fé nos anjos implica a fé na existência deles, que nós cremos que são criaturas de Allah, também da existência real, de existência real, que foram criados da luz, e sua função é adorar e obedecer a Allah. A fé nos anjos que conhecemos por seus nomes, como por exemplo o anjo Gabriel, o anjo Jibril em árabe, que Deus mencionou os nomes deles, ou aqueles anjos que Deus não mencionou os nomes deles. Nós acreditamos uma crença, ou seja, neles de uma forma geral, E também acreditamos nas características, qualidades deles, que conhecemos deles através dos textos do Alcorão e da tradição do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Terceiro princípio, a crença nos mensageiros. Nós, como muçulmanos, acreditamos em todos os mensageiros. Significa que crer firmemente que Allah enviou a cada comunidade um mensageiro que convidou as pessoas a adorarem unicamente a Allah, sem nenhum parceiro,
e crer que todos os mensageiros foram verazes, dignos de credibilidade, piedade, confiáveis, e que foram uma orientação para os extraviados, para as pessoas que entregaram tudo o que Allah revelou a eles, sem esconder ou mudar absolutamente nada. Que eles verazes transmitiram tudo o que Allah revelou para eles, sem acrescentar ou deturpar nenhuma só letra da revelação. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre eles: os mensageiros apenas tenham a obrigação de transmitir a mensagem com clareza. Então, eles são orientadores. Quarto pilar, nós acreditamos em todos os livros revelados aos mensageiros. Quando nós falamos sobre mensageiros, nós falamos sobre 25 mensageiros mencionados no Alcorão e outros mensageiros que Deus não mencionou os nomes deles no Alcorão. Porque tem 25 mensageiros mencionados os nomes deles no Alcorão e tem outros que Deus não mencionou os nomes deles. Quarto princípio da fé islâmica, acreditamos em todos os livros revelados aos mensageiros de forma original. Isso significa crer que Allah revelou livros sagrados a seus mensageiros para que fossem ensinados a seus servos. E estes livros são a palavra de Allah, palavra de Deus, nos quais é falado de acordo com sua divindade, e que nestes livros está a verdade, a orientação verdadeira, a luz de Deus, a orientação de Deus para as pessoas. Nestes livros, a orientação para o ser humano nesta vida e na outra. E se compreende a fé nos livros sagrados, a fé em que foram revelados por Allah, que Deus revelou a esses livros para os mensageiros, e a fé em que são palavras de Allah, não são palavras dos seres humanos. A fé nos livros que Allah mencionou, por exemplo, Deus mencionou no Alcorão 5 livros. No Alcorão mencionou Torá, que é o livro de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Mencionou Evangelho, que é o livro de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Mencionou Salmos de David, que é a Zabur. Mencionou as páginas de Abraão e mencionou o Alcorão mesmo. Então, são 5 livros mencionados no Alcorão Sagrado. Seja que tem outros livros que Deus não mencionou, sim. Tem outros livros que Deus não mencionou nomes deles no Alcorão. Então, nós acreditamos que esses livros, Torá, o livro revelado para Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, Evangelho, ou seja, Evangelho, que é revelado para o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, Salmos de David, revelado para David, wa atayna Daud Zabura, o Alcorão, Suhuf Ibrahim, páginas de Abraão, são livros divinos, verdades, ou seja, verdadeiros, e aceitar a informação correta que se encontra nos livros anteriores. E como nós sabemos a informação correta? Nós, como muçulmanos, sabemos disso, encontramos a informação correta nos livros anteriores,
como Novo Testamento, Antigo Testamento, através do Alcorão. Porque se encontramos uma contradição entre o Alcorão e esses livros, nós acreditamos em que está no Alcorão. Inshallah, na próxima palestra, vamos esclarecer por quê isso. Quinto pilar, ou quinto princípio, a crença no dia do juízo final. É crer que Allah subhanahu wa ta'ala, Altíssimo seja, ressuscitará as pessoas de seus túmulos e depois Ele julgará a elas e recompensará a elas segundo sua obra, até que todas as pessoas do paraíso ocupem seu lugar e as pessoas do inferno também ocupem seu lugar. A crença no dia final, no dia do juízo final, é um dos pilares fundamentais da crença islâmica. Porque a pessoa que nega o dia do juízo final, sua crença não é válida, inválida. E essa crença no dia do juízo final significa que Deus é justo, porque Deus vai recompensar as pessoas que fiéis, as pessoas crentes, recompensar eles segundo as obras deles nesta vida, e vai castigar aquelas pessoas injustas, porque Allah é justo. Último pilar, a crença no decreto divino, no decreto divino, ou seja, predestinação, destino. Nós acreditamos que essa crença, ou seja, esse pilar, é crer firmemente que todo bem ou mal é por vontade divina, por vontade, predestinação divina e por sabedoria de Allah. Deus tem sabedoria em todas as coisas que acontecem na nossa vida, que vão acontecer, que já aconteceram, porque Deus sabe passado, sabe futuro, sabe presente. E nada no universo é feito sem seu controle, sem sua anuência. E apesar disso, tudo ordenou e proibiu aos servos certas coisas, deixando-os elegarem suas ações. E também concedendo-lhes o livre arbítrio de sua misericórdia, porque Allah subhanahu wa ta'ala os criou e dotou-lhes de poder. Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano com livre arbítrio. Não significa que Deus já decretou que você está programado. Não significa isso, que você é programado. Não, Allah subhanahu wa ta'ala deu para você livre arbítrio para escolher o caminho correto ou o caminho errado. Você que escolhe, você tem que tomar a sua decisão própria. E esse que Deus te honrou, enobreceu. Mas todas as coisas que acontecem na sua vida são por sabedoria de Allah e com anuência de Allah. Então, esses são princípios da fé islâmica. E depois vem as rituais grandes, que são testemunho da fé, a oração obrigatória e a caridade obrigatória, o jejum no mês de Ramadã, a peregrinação à casa sagrada. São 5 pilares das rituais, ou seja, 5 princípios das rituais. Testemunho da fé, observar a oração, pagar a caridade, jejuar no mês de Ramadã e peregrinação à casa sagrada. Inshallah, se Deus quiser, futuramente, proximamente, nos dias próximos, inshallah, nos próximos dias, vamos falar sobre os princípios da fé e depois os princípios das rituais do Islã, inshallah. Eu quero resumir para vocês essa palestra rápido.
nós falamos uma introdução para conhecer o Islã. Falamos o que é a definição do Islã, que é submissão à vontade divina e você viver com paz com todas as pessoas. Este é o Islã. E quais são os objetivos do Islã? Que é levar as pessoas a conhecer Allah, chamar eles a adorar a Allah sem parceiro, sem intermediário, chamar eles para uma vida agradável, uma vida digna, para ter a felicidade nesta vida e na outra. Proteger as necessidades fundamentais das pessoas, alcançar a justiça nesta vida e alcançar a humanidade do homem, enobrecer o ser humano. Esses, em resumo, os objetivos do Islã. E também falamos sobre as qualidades, as características mais importantes do Islã, que o Islã não há intermediário entre você e seu Senhor. O Islã é uma religião universal, global, mundial, que o Islã é uma religião de vida, que o Islã é uma religião de moderação, que o Islã é uma religião de conhecimento, ou do conhecimento. E também falamos sobre os 6 pilares da fé islâmica, que são a fé em Deus, único Criador, a fé na existência dos anjos, a crença nos mensageiros, todos, não há diferença entre eles na nossa fé, e acreditar nos livros revelados aos mensageiros no dia do juízo final. Acreditar no dia do juízo final. E também a crença no decreto ou destino. Barakallahu fikum. Que Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês aprenderam comigo. Resumo, ou vocês já vão sair desta live com um resultado geral, um conhecimento básico sobre o que é o Islã. Que Allah abençoe todos vocês. Vou fazer uma súplica em árabe para todos nós, inshallah. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, muito obrigado a todos, que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço cada um e cada uma de vocês participando comigo, apoiando estas lives, estas palestras. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem colocar aqui, podem fazer comentário. E inshallah, se Deus quiser, nós vamos vai dar um jeito de responder depois, inshallah. Porque agora a live já está muito tempo, levou 1h05 minutos. Que Deus abençoe todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite a todos.